Olá pessoal, hoje eu vou tocar num assunto que eu percebo tem sido um tema bastante discutido, e principalmente entre o meio cristão, evangélico, né? Que é o seguinte: muitas vezes nós ouvimos um cristão dizer sobre outro cristão que pensa diferente. Ele não é cristão. Eu até mesmo já ouvi comentários de pastores sobre outros pastores, ou de pessoas sobre pastores, dizendo assim: eles não podem ser considerados cristãos. E nisso surge a questão: o que realmente define um cristão? E de cara eu quero dar uma informação que talvez surpreenda alguns de vocês, né? Jesus de Nazaré não era cristão. Fica aqui a dica, né? Agora, os seus seguidores foram chamados assim. Dessa vez o vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu acho que se você assistir até o final, vai aproveitar bem esse tema e talvez esclareça bastante coisas. Antes de entrar no assunto, eu peço o tradicional apoio, né, de curtir, compartilhar. Se você ainda não é um seguidor do canal, se inscreva aí, tá bom? Para você receber mais conteúdos. Para a gente entender o que é um cristão, nós vamos ter que voltar no tempo até o momento em que os seguidores, segundo a Bíblia, os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Quando que isso aconteceu? Paulo, né, que era chamado de Saulo, Saulo de Tarso, era um perseguidor da seita do caminho. E na cidade de Antioquia, na Síria, que hoje essa região faz parte da Turquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Mas antes, eles eram inicialmente considerados uma seita dentro do judaísmo, conhecido como a seita do Nazareno. Somente após a ressurreição, quando eles assumiram a mensagem que eles começam a proclamar, aí, então um outro modo de ser, passaram a ser chamados de os do caminho. E com a propagação do evangelho pelo Império Romano, a mensagem que inicialmente era direcionada aos judeus chega também aos não-judeus. E exatamente no momento em que Pedro está na casa de Cornélio, um romano, pregando o evangelho, essa mensagem chega a Antioquia e ali eles pregam aos não-judeus, e foi nesse contexto que os seguidores do caminho passaram a ser chamados de cristãos. Os teólogos costumam dizer que o termo cristão significa pequenos cristos. Fica charmoso, né? Delicado. É válido, porque tem certo sentido. Mas é importante a gente entender o significado desse nome. A palavra Cristo não é um nome próprio. Não é Jesus Cristo. Mas é uma palavra grega que significa ungido, equivalente à palavra hebraica Messias. Então é Jesus de Nazaré, o Cristo. Então, ao se referir aos cristãos, está se reconhecendo que eles são seguidores de Jesus de Nazaré, o ungido. E num bom português, então, estes seguidores seriam os ungidinhos. Porque eles testemunham sobre Jesus de Nazaré, o ungido. Mas a gente também precisa pensar sobre que unção é essa. E Jesus mesmo disse, e eu escolhi uma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do versículo 16 a 21, que relata o seguinte: Jesus foi até Nazaré, onde havia sido criado. E no sábado ele entrou na sinagoga como era o seu costume. Aqui já sabemos então que Jesus era judeu, não era cristão. Ele se levantou para ler e lhe foi entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o trecho que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Olha a palavra aí. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente da sinagoga e se sentou. Todos na sinagoga estavam olhando para ele e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. A unção, o Cristo ali. Então, no caso de Jesus de Nazaré, essa unção, ser ungido por Deus para uma missão, significa o seguinte: pregar boas novas aos pobres. Veja, nos tempos de Jesus, os pobres em Israel eram aqueles que haviam perdido suas terras.
Eles estavam endividados e viviam na mendicância. E isso tornavam eles excluídos da sociedade. Eles eram considerados amaldiçoados de Deus, segundo a interpretação que faziam da Bíblia, ou da Torá, né? Já que a bênção de Deus estava na distribuição da terra. Ninguém fica sem terra. E quando você peca, você perde a terra. Mas ninguém mexia no assunto de que a maldição não era porque tinham cometido um pecado ali, mas é porque alguém foi lá e tirou a terra daqueles. E ficou dono daquilo que não era seu. Qual a boa notícia que se pode dar a esses pobres? A do jubileu. Que era o quê? As suas dívidas seriam perdoadas, eles teriam as suas terras de volta e a sua dignidade, plantar, colher, viver, comer. E Jesus ensinou a oração: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mas a igreja preferiu traduzir por ofensas, para não abrir muito mão dessa questão, né? Juros, os endividados, devolver a terra, não ficar com aquilo que não é meu. Mas vamos em frente. Esse foi só um comentário, né? Além dessa missão de proclamar as boas novas para os pobres, a missão também era liberdade aos cativos. Ou seja, libertar um povo que estava sendo subjugado por outro. Mas tinha outra dimensão, que era recuperar a vista dos cegos. Eu entendo assim: abra os olhos. Deus não amaldiçoou vocês, mas foram os filhos do diabo, de carne e osso, que estão saqueando vocês, estão fazendo vocês acreditarem que isso é maldição divina. Eles estão empobrecendo vocês com o modo como estruturar a sociedade. É um programa político e econômico que favorece os malignos e está dizendo que é maldição divina. E a outra dimensão é libertar os oprimidos das mãos dos opressores. Por fim, Jesus veio proclamar o ano da graça do Senhor, que é um momento, graça, em que Deus não está julgando quem merece ou não, mas sendo favorável a todos. O amor dele para todos. E isso é bem exemplificado naquela parábola do filho pródigo, em que o filho que gastou tudo, que não tinha mais nada, que tinha se perdido, não merecia de volta nada, nem a terra, nem nada. Mas, ainda assim, ele foi recebido com amor pelo Pai e foi tudo perdoado. Olha essa atitude. Agora, voltemos à pergunta sobre o que é ser cristão, um ungidinho, estar nesse caminho. A mensagem dos seguidores de Jesus era o quê? Contar os atos de Jesus. Lucas escreveu seu evangelho para o Teófilo, o amigo de Deus, para que ele tivesse certezas sobre o que lhe foi ensinado a respeito de Jesus. Pedro, em Atos capítulo 4, diz que não podia deixar de falar o que viu e ouviu a respeito de Jesus. João, na sua primeira carta, diz que anuncia aquilo que viu e ouviu. Afinal de contas, o que eles ensinavam? Tudo o que Jesus fez e ensinou. A unção. Jesus não era cristão, ele era judeu. Ele não fundou o cristianismo. Ele apenas cumpriu a missão que Deus lhe deu, por isso é o Cristo. E a ressurreição entra como prova de que ele foi aprovado por Deus. Paulo fala sobre ele ser proclamado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Então, ser seguidor de Jesus não significa apenas estar dentro de um templo cantando glória, glória, adorando a Jesus. Ele não quer isso. Não é se arrepiando num culto, carregando Bíblia debaixo do braço, citando versículo, em praça pública, desfazendo de outras religiões que estão perdidas e estão na mentira. Ser seguidor de Jesus significa assumir a causa de Jesus, testemunha. A palavra testemunha é mártir, aquele que se entrega por uma causa. Fazer como Jesus, assumir para si mesmo essa profecia de Isaías a respeito dos pobres, dos oprimidos, dos cegos. Seguir Jesus não se resume a participar de cultos em adoração. Seguir Jesus significa tê-lo como Senhor. E ter ele como Senhor é seguir as suas ordens. Qual a sua ordem? Ser testemunha, mártir, proclamar a verdade que ele trouxe para a vida das pessoas e que foi autenticada por Deus através da ressurreição. Jesus não enviou o Espírito Santo para apenas confortar os nossos corações individuais, resolver os nossos problemas pessoais, mas sim para darmos continuidade à sua missão
E qual a sua missão? A humanidade precisa ser diferente. As relações da humanidade, da sociedade, precisam ser por outro parâmetro. O cerne da missão de Jesus é que nossas relações sociais devam ser baseadas em outro padrão. Desse que perdoa as dívidas, compartilha o pão, veste o nu, alimenta os famintos, abre os olhos aos cegos. Paulo chama isso de nova humanidade, porque é outro jeito. Agora, devemos viver como uma família, cuidando uns dos outros, como Jesus disse e João registrou, né? Amando uns aos outros. Nós costumamos citar, né, as palavras de Jesus, repetindo o mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Mas muitas vezes ignoramos quando Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, não apenas o próximo, mas uns aos outros, é um amor circular, e ele acrescenta, como eu vos amei. E como Jesus nos amou, ele sacrificou a sua vida, foi até o fim, sem abrir mão da sua unção, da sua missão que recebeu de Deus. Ele deu a sua vida para nos libertar como sociedade, como humanidade dos nossos pecados. E quais são os nossos pecados como humanidade? Esse que roubam um ao outro, matam um ao outro, destroem um ao outro. Então servir a Jesus não é ficar dentro de um templo adorando e sentindo arrepios. E sendo assim, pecado também não é aquilo que, me causou um desconforto, não estou sentindo bem, não durmo direito, a mentirinha, ppp. São pecados. Mas a questão é maior, é de uma estrutura. Pecado de vivermos um contra o outro, da esperteza de passar a perna, da competitividade, de querer tirar vantagem, deixar um monte de gente para trás e cada um corra atrás do seu, e quem estiver morrendo é porque não correu. Muita gente disputando, não é isso, é cuidar umas das outras. Muitas pessoas queriam que ele desistisse de lutar pela vida de todos, desistisse de perdoar dívidas, de libertar oprimidos dos seus opressores, mas ele foi fiel até a última gota de sangue. Nós precisamos mudar as nossas relações, porque uma família, sendo filho de Deus e tendo Deus como único pai, não pode continuar vivendo dessa forma. Nós precisamos recomeçar. Nova vida. Isso nos dá uma ideia do que significa ser um cristão. Mas a questão principal não é se o outro é um cristão, mas se eu realmente assumi esse caminho, essa missão. E Jesus disse assim, bem-aventurado é aquele que não considera que eu seja uma ofensa, um escândalo. Porque, vamos e venhamos, né? Contrariar essas convenções sociais é ser maldito, é um escândalo. E viver dessa maneira que Jesus propõe é um caminho estreito, uma porta apertada, mas quantos realmente acertam com essa porta? Muitos preferem desistir, e isso entristece Jesus, mas ele ainda assim nos deixa livres. Ele até pergunta, você também quer ir embora? Que a gente possa responder como Pedro, né? Para onde iremos nós? Quem mais luta pela nossa causa? O nós, né? Quem mais quer libertar os oprimidos dos opressores? Quem mais quer que todos nós tenhamos uma vida e uma vida abundância? Todos! Quem mais quer que todas as pessoas tenham lugar ao sol e não somente alguns privilegiados? Uma elitezinha que desfruta da bênção? Não. Só tu, Senhor, tem esse tipo de vida. Se você gostou, compartilhe e divulgue o canal. Assume também a missão de Cristo. Comente, envie perguntas e eu quero procurar responder e sigamos juntos crescendo. Até a próxima.